Tem prazer que parece que é bom, mas é prisão disfarçada. Tem escolha que parece liberdade, mas aos poucos rouba nossa paz. Apaga nossa força e nos afasta de quem a gente nasceu para ser. E talvez o maior perigo da vida não seja uma grande queda de uma vez. Talvez o maior perigo seja a gente ir se afastando devagar, um desejo por vez, uma concessão por vez, uma desculpa por vez. Hoje nós vamos falar sobre uma verdade profunda que aparece em Números capítulo 25. Quando nós vendemos nossa essência por prazeres passageiros, nós enfraquecemos nosso propósito. E esse tema não é sobre religião, é sobre vida, é sobre escolhas, é sobre identidade, é sobre proteger aquilo que existe de mais precioso dentro de nós. Porque nós podemos ter dons, podemos ter talentos, inteligência, capacidades, sonhos e promessas. Mas se a gente não souber proteger nossa mente, nosso coração e nossas decisões, aquilo que nasceu para nos levantar pode ser destruído por aquilo que parecia apenas um prazer inocente. Mas vamos ser sinceros. Todos nós enfrentamos tentações. Às vezes não é algo escandaloso. Às vezes é uma distração constante, um relacionamento que nos enfraquece, um hábito escondido, um vício, uma busca exagerada por aprovação, uma vontade de fugir da dor, um prazer rápido para aliviar um vazio profundo. E a gente começa dizendo, é só hoje, eu controlo, isso não vai me afetar, eu mereço relaxar um pouco, todo mundo faz. Mas o problema é que nem todo o prazer alimenta vida. Alguns prazeres alimentam a prisão, a desgraça e a nossa própria morte. Eles parecem doces no começo, mas deixam culpa, peso, confusão, ansiedade, medo e perda de direção. E quando a gente perde direção, a gente começa a negociar valores. E quando a gente negocia valores, a gente começa a perder identidade. E ao perder identidade, qualquer coisa nos conduz. Por isso o Números 25 é tão forte. Ali o povo de Israel estava perto de viver algo grande, mas se deixou seduzir por caminhos que desviaram o coração. O problema não foi apenas uma atitude externa, foi uma desconexão interna. Eles não perderam apenas uma batalha, eles começaram a perder consciência. E isso pode acontecer também com a gente. Números 25 nos mostra um princípio muito claro. Aquilo que domina nossos desejos pode governar nosso destino. Se nós não governamos nossos desejos começam a governar nossas decisões. E uma pessoa governada pelo impulso dificilmente vive propósito. Ela até sonha alto, mas decide baixo. Ela quer prosperar, mas se sabota. Ela quer paz, mas alimenta confusão. Quer liberdade, mas continua voltando para o que prende. A grande lição aqui é: prosperidade verdadeira não começa no bolso,
começa dentro. Começa quando a gente aprende a dizer não para o que fere nossa essência. Começa quando a gente entende que nem tudo que dá prazer agora traz vida depois. Começa quando a gente percebe que sucesso sem domínio vira destruição com aparência de conquista. Porque liberdade não é fazer tudo que dá vontade. Liberdade é ter força para escolher o que nos aproxima da vida que fomos chamados para viver. A gente vive em um tempo onde tudo chama a nossa atenção. Tudo promete prazer rápido, tudo parece urgente. Tudo tenta nos convencer de que disciplina é peso, é limite, é prisão e desejo é verdade. Mas nem todo desejo revela nossa essência. Muitos desejos revelam nossas feridas. Às vezes a gente não quer aquilo porque aquilo é bom. A gente quer porque está cansado, vazio, carente, frustrado ou tentando fugir de alguma dor. Por isso, antes de seguir qualquer desejo, nós precisamos perguntar: isso me aproxima ou me afasta do meu propósito? Isso fortalece ou enfraquece a minha paz? Isso honra ou destrói minha identidade? Depois que esse prazer passar, o que vai sobrar de mim? Essas perguntas podem salvar uma vida. Um exemplo conhecido da atualidade é Robert Downey Jr., o ator que muitos conhecem pelo papel Homem de Ferro. Por muitos anos, ele enfrentou problemas sérios com drogas, prisões, recaídas e perdas na carreira. Sua história pública mostra como um talento enorme pode quase ser destruído quando desejos, vícios e escolhas passam a controlar a vida. Depois de anos difíceis, ele entrou em um processo de recuperação, reconstruiu sua vida, voltou ao cinema e se tornou um dos grandes exemplos de recomeço em Hollywood. E por que esse exemplo importa para nós? Porque ele mostra que talento sem domínio pode se perder. Mas também mostra que queda não precisa ser destino final. A gente pode ter errado, pode ter se afastado, pode ter vendido parte da nossa paz por prazeres passageiros, mas quando existe decisão, responsabilidade, ajuda, disciplina e mudança real, a vida pode ser reconstruída. Não é mágica, é processo. E esse é um ponto muito importante, porque despertar não é sentir emoção por alguns minutos. Despertar é mudar o caminho. É olhar para dentro e dizer: eu não nasci para ser escravo do que me enfraquece. Eu não vou mais negociar minha essência. Eu não vou mais destruir meu futuro por um alívio momentâneo. Então, como nós protegemos nossa vida, nosso propósito e nossa prosperidade? Primeiro, precisamos reconhecer o que nos enfraquece, sem desculpa, sem maquiagem, sem tentar justificar. Porque cada um de nós sabe onde é mais vulnerável.
Pode ser excesso de redes sociais, pode ser pornografia, pode ser bebida, pode ser preguiça, pode ser um relacionamento que tira a nossa paz, pode ser gastar dinheiro para preencher um vazio, pode ser comer para fugir da ansiedade, pode ser viver esperando a aprovação de pessoas que nem sabem quem somos de verdade. O nome pode mudar, mas o princípio é o mesmo. Tudo que domina nossa vontade rouba nossa liberdade. E segundo, precisamos cortar o excesso, o acesso daquilo que nos puxa para baixo. Não adianta dizer que queremos mudar, continuar alimentando o mesmo ambiente. Quem quer uma vida nova precisa criar novos caminhos. Às vezes a decisão mais espiritual e mais inteligente que a gente pode tomar é bloquear um contato, sair de um ambiente, apagar um aplicativo, mudar uma rotina, pedir ajuda, voltar a cuidar do corpo, organizar o dinheiro, dormir melhor, orar mais, estudar mais e parar de brincar com aquilo que já nos derrubou antes. A gente não vence uma armadilha ficando perto dela. Muitas vezes é preciso se afastar. Ou, na maioria das vezes, é preciso. E terceiro, precisamos lembrar quem nós somos. Números 25 fala de desvio, mas também fala de zelo, de posicionamento, de voltar para a aliança, de não aceitar que a corrupção tome conta da vida. E na nossa caminhada, isso significa lembrar que nós não somos qualquer coisa. Nós carregamos uma identidade, nós temos dons, temos capacidades, temos uma missão, nós temos sementes de grandezas colocadas pelo Criador dentro de nós. A nossa vida não é acidente, nossa existência tem valor, o nosso tempo tem valor, nosso corpo, nossa mente, nossa paz, tudo tem valor. E aquilo que tem valor precisa ser protegido. Quarto, precisamos trocar prazer vazio por alegria verdadeira. Porque o problema não é desejar alegria. O problema é procurar alegria em fontes que nos destroem. A alegria verdadeira nasce quando a gente vive alinhado. Quando deitamos a cabeça no travesseiro e dormimos em paz. Quando olhamos para a nossa vida e sentimos que estamos construindo algo limpo. Quando usamos nossos talentos, quando crescemos com disciplina, quando prosperamos sem perder a alma, quando ganhamos dinheiro sem virar escravo dele, quando cuidamos da saúde, quando escolhemos relações que respeitam nossa essência, quando temos coragem de ser quem somos e de quem fomos criados para ser. Isso é prosperidade com propósito. Talvez hoje a vida esteja nos chamando para uma decisão. Não uma decisão barulhenta, mas uma decisão profunda. A decisão de parar de negociar nossa essência, parar de chamar prisão de prazer, parar de chamar fuga de descanso, parar de chamar impulso de liberdade, parar de chamar destruição de escolha pessoal. Nós fomos criados para mais. Não nascemos para viver presos ao medo, à culpa, à ansiedade,
à escassez, aos vícios, aos desejos desordenados e às crenças que dizem que nunca vamos conseguir. Nós podemos crescer, podemos mudar, podemos romper ciclo, podemos vencer bloqueios, podemos reconstruir a mente, podemos alinhar nossa vida com os princípios mais altos. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade. O que nós estamos aceitando hoje que está nos afastando do nosso propósito? Porque muitas vezes a vida não muda porque falta oportunidade. A vida não muda porque ainda estamos protegendo aquilo que deveria ser abandonado. A prosperidade que buscamos talvez não esteja apenas em ganhar mais. Talvez esteja em perder o apego ao que nos destrói. A liberdade que buscamos talvez não esteja em fazer mais coisas, talvez esteja em parar de fazer aquilo que rouba nossa energia. A paz que buscamos talvez não esteja em controlar o mundo, talvez esteja em colocar ordem dentro de nós. E o sucesso verdadeiro talvez comece no dia em que a gente diz: eu não vou mais vender minha essência por prazer passageiro. Números 25 nos lembra que o desvio tem um preço, mas também nos lembra que o posicionamento tem poder. Quando nós voltamos para o centro, a vida começa a se reorganizar. Quando a gente escolhe propósito acima do impulso, algo dentro de nós desperta. Quando a gente honra a própria essência, a paz volta a ter espaço. Quando a gente protege o coração, o caminho fica mais claro. Então hoje, que essa mensagem entre no nosso coração. Nós não somos escravos do que sentimos, nós não somos reféns do que passou, nós não somos obrigados a repetir velhos ciclos. A gente pode escolher diferente, a gente pode viver livre, a gente pode prosperar com sabedoria, a gente pode ser dono do próprio tempo, a gente pode caminhar com saúde, com paz, com alegria e com propósito. Mas para isso precisamos proteger o que existe de mais sagrado em nós, a nossa essência. Se essa mensagem falou contigo, curta esse vídeo, comente aqui embaixo: eu não vendo minha essência. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa despertar antes de se perder em prazeres que parecem pequenos, mas custam caro. E lembre-se, prazer passageiro nenhum vale o preço de perder o propósito que nasceu dentro de nós. Pense nisso.